Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é domingo, dia do Senhor, 9º domingo do tempo comum. Vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em Marcos capítulo 2, versículos 23 seguintes. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem no dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes era permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filho e filha, nesse domingo, dia do Senhor, Jesus, ele estava caminhando com seus discípulos, ensinando-os dia após dia, em dia de sábado, que para o judeu é um dia de repouso para eles, um dia sagrado para eles. Então, eles caminhando com Jesus em meio aos trigais, eles começavam a debulhar ali os grãos de trigo para se alimentar, que era costume deles naquela época. Então, eles começaram a questionar Jesus que não era permitido fazer o que estavam fazendo em dia de sábado. Então, Jesus começou a ensiná-los, porque eles tinham a visão, filhos, tão fechada que a lei estava acima do ser humano. E não é assim. As leis são as leis. O ser humano é o ser humano. E naquele momento eles estavam com fome. Os discípulos estavam com fome. Então, como eles tinham a oportunidade de debulhar ali o trigo nas mãos e se alimentar, é o que eles fizeram. Mas isso não foi aceito por aqueles homens. Então Jesus entrou no templo e ali havia um homem que tinha a mão seca, um problema na mão, e era sábado, mesmo dia. E os fariseus observavam então se Jesus iria curar em dia de sábado. E Jesus então fez a pergunta: No sábado é permitido fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la perder? Aí ninguém respondeu nada e Jesus ficou triste, e porque viu a dureza do coração daquele povo, daqueles homens, e disse ao homem: Estende a mão. Ele estendeu e Jesus o curou. Mas isso foi reprovável. Eles reprovaram o que Jesus fez e já estavam tramando o modo de o matar. Filho e filha, a lei, como eu disse repetindo, a lei é lei, ou as leis são as leis, mas o ser humano está acima, porque o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. O ponto que eu quero destacar também aqui, que se para o judeu o sábado ele era um dia consagrado, dia de repouso, hoje para nós é o dia do domingo, tá? Nós cristãos, nós católicos, após a ressurreição do Senhor, o dia sagrado para nós é o domingo. O dia do repouso para nós é o domingo. Por isso que o dia do domingo é para nós o dia que nós deixamos os nossos afazeres diários, deveria fazer isso, né? Deixar os afazeres diários para estar com a família, para
estar com as coisas de Deus, para descansar, para o repouso, porque segunda-feira o dia é outro dia. Por isso, filhos, devemos pensar com muito carinho sobre essa realidade nós católicos. O domingo para nós é o dia do Senhor, é o dia que nós lembramos a ressurreição de Jesus, é um dia que nós devemos vir para a igreja. Então é muito errado quando aqueles que se dizem católicos, eles não vão à Santa Missa porque tem que trabalhar, eles não vão à Santa Missa porque tem que fazer um passeio. Ei, para! O domingo é o dia do Senhor, portanto tem que ir à Santa Missa, buscar a Santa Eucaristia. Esse é o nosso dever como cristãos. Portanto, meus filhos, vamos entender melhor o dia do domingo. O dia do domingo é o dia do Senhor. Vamos entender melhor, porque esse é o caminho que nos leva para a vida eterna. Domingo é o dia do Senhor, é dia de buscar as coisas de Deus, é o dia do descanso, é o dia da família. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.